Paulo, acho que faltou uma frase aí que a gente ainda não comentou, que ele escreveu nesse tweet e depois ele repetiu nessa posse do ministro Fábio Faria, que a gente vai comentar mais tarde, que é a seguinte, que me chama mais atenção, que não são as instituições que dizem o que o povo tem que fazer, é o contrário, é o povo quem diz o que as instituições têm que fazer, segundo o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, como todo líder populista, ele sempre disseminou o discurso de que as instituições atrapalham. Então, ele poderia estar fazendo, segundo ele sugere, o melhor governo que o Brasil já teve, mas o problema é que o STF derruba todas as decisões dele, o Congresso não aprova as medidas provisórias dele, a imprensa persegue ele, e mesmo a pandemia do coronavírus, segundo o que ele diz, poderia não ser nem tão grave assim se os governadores não fizessem, não teimassem nessa besteira de isolamento social e se ele pudesse distribuir cloroquina, assim, botar cloroquina na água para todo mundo. Então, só não é menos grave porque não deixam ele fazer isso. Então, essa é outra característica fundamental dos populistas. Para todo problema complexo, eles têm sempre uma solução bem simples e bem errada, né? Ou pelo menos insuficiente. Então, quando o Bolsonaro diz que o povo é que tem de dizer às instituições o que se deve fazer, o que ele está querendo dizer, no fundo, é que as instituições não estão respeitando o voto do povo, quando discordam do Bolsonaro, né? Em outras palavras, o povo sempre tem razão. Bolsonaro está com o povo, portanto, Bolsonaro sempre tem razão. Essa é a lógica dele. E sendo assim, ele tem não só razão, como o direito de fazer o quê? Aí é que não se sabe, né? Porque, como disseram aí os colegas de bancada, essa noite, essa madrugada, a internet ferveu com várias frases enigmáticas e dia sim, não é surpresa nenhuma, né? Porque dia sim, dia não. O presidente vem brandir aquele artigo 142 da Constituição, ou então ele manda os generais dele distribuírem notas golpistas e ameaçadoras, e até em estado de sítio eles já cogitaram discutir a pretexto da pandemia, né? E agora ele enche os tweets dos aliados dele com essas frases ameaçadoras e enigmáticas. Então, eu fico pensando assim, das duas uma, ou a gente está diante de um presidente que mais dia, menos dia, vai cometer uma insanidade que vai fazer o país retroceder aos 30 anos e virar um pária internacional, ou estamos diante de um fanfarrão. Vamos ver. Ok, Bom, gente. só para completar, que as perdão. duas hipóteses, desnecessário dizer, são péssimas. Né?